Bom dia, está começando mais um Empreendendo com Elas aqui na Rádio Paraná Oficial. Hoje estamos recebendo Silvia Winter, psicanalista, especialista em atendimento a mulheres vítimas de violências, historiadora, assessora da Secretaria do Desenvolvimento Social e de Família do Paraná e membro do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher. Que mulher, hein, gente? Bom dia, Silvia. Bom dia, Josiane. Bom dia a todas e todos que estão nos ouvindo hoje, que estão acompanhando, né? Sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, né? Nesse programa maravilhoso que tem trazido tantas informações para nós mulheres, principalmente, né? Para que nós possamos crescer juntas, Exatamente, né? Muito obrigada mais uma Silvia. vez pelo convite de estar aqui. Obrigada a você, Silvia, por estar aqui conosco hoje. Bom dia, Amanda. Bom dia, Jô. Bom dia, Silvia. Bom dia a todas as nossas ouvintes. Já estamos ao vivo pela TV Paraná Oficial também e no nosso Instagram, @programa Empreendendo com Elas. Lá você pode deixar um comentário, pode fazer uma pergunta aqui para a Silvia responder também. É isso aí. Silvia, eu já falei um pouquinho ali, né, do seu currículo, que é incrível, mas eu queria que você falasse um pouquinho para as nossas mulheres que estão nos ouvindo, as que sempre nos acompanham, um pouquinho da sua trajetória, porque depois a gente tem um spoilerzinho para contar para elas, mas mais no final a gente vai contar o que vai acontecer aqui na Rádio Paraná Oficial. Mas eu queria que você deixasse aqui um pouquinho para elas saberem quem é a Silvia. Bom, a Silvia, profissionalmente falando, porque eu falo que nós mulheres, né, nós exercemos vários papéis na sociedade, né, estamos em vários lugares, nossos lares, nossos locais de trabalho, entre amigos, mas profissionalmente falando, eu sou historiadora, né, há quase 20 anos já, sou concursada do Estado pela educação também. Sou conselheira hoje do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher. A cadeira que eu represento é da Secretaria do Desenvolvimento Social e Família. Eu não atuo hoje em sala de aula, porque eu estou nesta secretaria, Sim. com esta função. Além disso, sou psicanalista, né, que é a minha paixão também. Amo falar da saúde mental, em especial a saúde mental da mulher, que é algo muito importante e que tem relação com todas as nossas outras áreas da vida. Né, trabalhar a saúde mental não é só falar sobre a mente, sobre a emoção, é sobre tudo. Então, e dentro desse contexto todo, eu sou, além disso, uma mulher ativista da causa da mulher. E o que é uma mulher ativista da causa da mulher, né? É uma mulher que busca, em todos os locais onde ela esteja, falar sobre a mulher, sobre a importância dela na sociedade, ajudar outras mulheres a se posicionarem, incentivar mulheres para que elas possam se ver enquanto donas da sua própria história, né? Sujeitas de identidade, cidadania, respeito, dignidade, e que elas possam evoluir enquanto uma mulher que é capaz de chegar aonde ela quiser. Nossa, perfeito, Silvia. Realmente é isso mesmo. Que prazer tê-la aqui no programa. É sempre muito bom a gente estar falando, Silvia. Eu falo muito de falar com mulheres reais. Então é sobre isso, é falar sobre toda a mulher. Por isso que quando eu trago a fala da sua trajetória, é realmente para você trazer que você também, entre tudo, você é mãe, esposa, é filha e ainda tem esse olhar, esse cuidado e ser essa mulher tão profissional como você é e ainda com esse cuidado que você tem com as mulheres, que é onde a gente tem que cuidar das mulheres. Isso, e quando a gente entra daí na questão, né, como você falou, né, a minha vida pessoal ela se entrelaça desde muito cedo com a minha missão de vida, que é trabalhar com mulheres. Por quê? Porque a minha mãe biológica, né, faleceu num contexto de violência doméstica. Mas isso na década de 80, onde nós não tínhamos leis, onde não se falava sobre esta violência, né? Onde muita coisa era permitida, né? Que os homens podiam fazer muita coisa com as mulheres com o aval do Estado. Né? Então, por isso aqui hoje o nosso tema, né, direitos das mulheres. Eu acho que dá até para a gente já abrir falando sobre isso. Sim, claro. Porque na década de 80, quando a minha mãe sofre aquelas violências e acaba perdendo a vida, o que foi dito na época, né? O próprio delegado que investigou. Mas a gente não tem prova suficiente. Mas tem 5 crianças para serem cuidadas. Não dá para deixar esse homem aqui. Então, dentro desse olhar, de alguma maneira, protegia-se a figura masculina.
né? Talvez não no intuito de não fazer justiça, mas porque não havia um olhar pela perspectiva de gênero, né? Não havia esse olhar. Havia o olhar de ainda era um homem que tinha 5 filhos para cuidar, né? Eu era uma dessas crianças, 5 crianças para cuidar que estavam sem mãe. Esse era o cenário, entende? Então, não havendo muitas provas, porque no momento estavam os 2 apenas ali, né? E a minha irmã mais velha, que era uma criança que um dia disse uma coisa, depois disse outra. Então, aquilo ficou, né? Vamos deixar assim. Eu tenho certeza que se fosse pós-Lei Maria da Penha, a situação seria outra. Seria outra. E, infelizmente, Silvia, eu também venho de um... Infelizmente, meu pai também tinha esses momentos também que fazia algo com a minha mãe que era assim, e eu cansei de presenciar realmente ela apanhando assim, sem motivo algum, por simplesmente o fato de ser mulher, e muitas vezes diz assim, eu não vou fazer agora. Isso já era motivo para um espancamento, sabe? E realmente não tinha o que ser feito. Os vizinhos também diziam que isso aí era briga de casal, polícia vinha, passava pela rua e voltava embora, não tinha nada. Então, se realmente, quando a minha mãe também passasse por isso, tivesse hoje o que nós temos, a coisa seria bem diferente, né? Sim, o amparo legal que nós temos hoje, né? Sim. Quando você diz, né, os vizinhos não faziam nada, porque nós aprendemos, e culturalmente na nossa história, é o quê? Em briga de marido e mulher não se mete a colher, né? Exatamente isso, Silvia. Quando, na verdade, a partir do momento que a legislação traz que a violência não é algo particular, mesmo que seja da porta para dentro de uma residência, ela sai do privado e ela passa a ser algo público. Sim. É dever do Estado proteger. Então, a partir do momento que é dever do Estado esta proteção, e aí nós temos a nossa primeira, digamos assim, o nosso primeiro amparo legal. Eu falo que nós mulheres, devemos agradecer muito o momento quando nós reformulamos a nossa Constituição Federal. Porque a Constituição de 88 é o primeiro lugar no Brasil onde nós vamos ser vistas de verdade. Onde vai dar à mulher esse protagonismo, essa proteção e nos colocar de forma igual perante a lei. Então, a mulher hoje, nós não lutamos para ser mais que homens ou para querer mais direitos. Jamais. Nós lutamos para que nós possamos ter dignidade, respeito à nossa vida, nos mantermos vivas, né? Então, são direitos civis. Sim. É isso que nós lutamos. E isso que você viveu com a sua família, infelizmente, ainda hoje nós vivemos muito. A maior parte das mulheres que me procuram enquanto psicanalista são para tratar feridas de relações abusivas, né? De mulheres que estão saindo de relacionamentos abusivos e precisam se reconstruir, ou mulheres que estão vivendo relações abusivas e que muitas vezes começam a aparecer os primeiros sinais onde ela começa a despertar. E aí ela quer entender melhor o que ela está vivendo. E ter um cuidado, né? Porque você traz um olhar e um cuidado de não julgamento. Porque nós não devemos julgar. Ah, por que não saiu antes? Ah, por que está esperando? Ah, mas você... Não é sobre isso que nós temos que falar. Nós temos que acolher essa mulher e realmente direcioná-la. Dizer, olha, tá bom, estou com você, vamos pegar na sua mão e a gente vai seguir. Com certeza, porque nós mulheres, né, por conta da nossa construção social e histórica, o que foi ensinado para nós, né, Josi? Foi ensinado que nós tínhamos que casar, ter filhos, né, viver para aquela relação. Sim. E tudo isso, sob a ótica, né, do campo das ideias, é muito bonito. Toda mulher gostaria realmente de ter esse lar, né, protegido, abençoado, e ao mesmo tempo poder ascender em uma carreira, realizar os seus sonhos e desejos. Mas, infelizmente, sempre nos foi dito que nós só podíamos uma coisa. Sim. E não outras. E isso foi dito não só para nós, como foi dito também para os homens. Então, na visão de muitos homens, tudo aquilo que foge do que ensinaram a ele e a essas mulheres não está correto, não pode ser feito, porque você precisa estar sob o meu comando ou o meu domínio. Então, dentro desse contexto, essas mulheres, quando elas começam a perceber que isso tira delas a liberdade de ser quem é onde elas adoecem. Sim. É onde elas começam a adoecer, porque elas não enxergam a própria identidade. Porque a partir do momento que eu me moldo para o que o outro quer, eu deixo de ser eu. Existe uma frase budista que diz assim: a luz e a sombra não ficam no mesmo lugar. Para que a luz entre, a sombra tem que ir embora. Sim.
isso é muito também para o campo das ideias. Para quando uma mulher começa a perceber a luz que ela tem, ela não permite mais que a sombra permaneça com ela. Ela não permite. E aí ela começa a afastar essa sombra, porque a luz está entrando. Só que uma mulher, quando começa a ter luz própria, ela incomoda principalmente aqueles que querem ofuscar o seu brilho. Exatamente. E aí isso. ela começa a ter conflito. E o conflito é externo e interno, porque ela também se questiona. Opa, peraí. Será que essa luz é minha mesmo? Será que eu preciso ocupar esse lugar? Então ela entra nesse conflito. Aí a terapia, cuidar dessa mulher, fazer com que ela compreenda que este é o processo, que haverão ganhos, mas haverão percas também. Mas que essas percas serão compensadas com novos ganhos, ganhos reais, que são os ganhos de autoconhecimento, de pertencimento e de escrever a própria história, né? Nossa, muito, muito forte e importantíssimo que você está trazendo, Silvia, porque realmente até aqui a gente fala muito do empreender, né? Precisamos colocar essa mulher no mercado, precisamos levar essa mulher para trabalhar, ensiná-la ali, mostrar para ela que ela pode, mas nós temos que cuidar destas feridas que estão abertas. Com certeza. Ela precisa se ver. Senão ela não vai chegar a lugar nenhum. Não. E ela vai voltar, como a gente sempre comenta isso, ela volta para o mesmo lugar que ela está. Porque ela sai, é como se ela fosse, eu acredito que tira a cabeça para fora da água, respira e ela volta a se afogar novamente. Perfeito. É por aí mesmo, sabe, Josi, que acontece. Elas muitas vezes até sonham. Só que só sonhar não basta. Só sonhar não Elas basta. até desejam estar, né, ascendendo numa carreira, numa profissão, desejam estar ocupando um espaço dentro de uma empresa. Só que, se eu cresço aprendendo que aquele não é o meu lugar, isso não vai sair desse sonho, mas desse sonho Sim. utópico, porque é diferente daquele sonho que é construído. É o sonho utópico, é o sonho de um dia eu posso estar lá, um dia eu posso, um dia. Um dia. Mas a gente precisa trazer ela para a realidade e dizer assim, esse sonho aí, ele tem que começar um dia, e esse dia é hoje. Como nós vamos elaborar um planejamento para que esse sonho saia do papel? Precisa de planejamento, né? Aí entram as nossas outras mulheres maravilhosas que trabalham com planejamentos para mulheres, que vão trazer isso, vão trazer essa perspectiva. Como que você começa a pensar? Eu tive uma pequena aula, né, com uma dessas mulheres que fala sobre planejamento e estratégia de empreendedorismo feminino, e ela me disse uma coisa que para mim fez muito sentido. Né? Ela falou, olha, Silvia, toda mulher, a forma como ela cuida do dinheiro dela na casa dela, dentro, né, o seu dinheiro ali, se ela fizer a mesma coisa empreendendo, provavelmente ela vai se dar mal. Por quê? Porque nós aprendemos que nós gastamos tudo que a gente tem. A gente gasta com coisas supérfluas. Sim, a gente não Sil. controla. Porque não é porque nós não sabemos. No sentido de que não temos capacidade cognitiva para isso. Mas porque não nos foi ensinado a fazer isso. Exatamente. Porque para nós, isso. o que sempre foi dito? O teu dinheiro dentro de casa, você compra uma roupa, você compra sapato, mas se você continuar com esse padrão de pensamento na hora de empreender, não vai dar certo. Não vai dar você certo. precisa pensar com estratégia. Né? Então, o que ela disse serviu para mim também. Serve para todas nós mulheres, porque nós estamos vindo de uma história onde até mesmo o nosso olhar para o dinheiro é diferente do olhar que o homem tem. Sim. Né? Nós precisamos ressignificar. Como que você, mulher que está me ouvindo, como você olha para o seu dinheiro? O que foi ensinado para você sobre dinheiro? Então, empreender é um passo, mas é todo um conjunto, um contexto que tem que ser olhado, sim, né? Sim. Silvia, e como é que essa mulher pode despertar, né, essa luz que ela tem, mas que ainda está ali sem conseguir se soltar? Né? A gente sabe que as mulheres, muitas vezes, elas não têm condições financeiras para sair de casa, para tirar as crianças de dentro de casa, que também estão vendo toda essa situação. Então, como essa mulher pode fazer? Talvez até tenha alguma mulher nos ouvindo agora que esteja passando por isso. É através do autoconhecimento, é através do empreender. De que forma essa mulher pode brilhar novamente? Um dos primeiros pontos que eu sempre falo isso, e essa pergunta foi bem importante, porque nem todas as mulheres têm condições de pagar uma terapia. Né? Nem todas as mulheres têm condições de ir para um programa
né, de grupos de mulheres que normalmente são pagos. Mas nós temos 2 pontos importantes. O primeiro é o que nós temos gratuito pelo Estado, que nós temos muitos programas pelo Estado, pela Prefeitura. A rede de assistência é muito grande. Eu digo que o Paraná é um estado assim que nós temos que tirar o chapéu, porque eu já viajei para outros estados, né, trabalhando pelo governo do estado, e posso dizer que nós somos privilegiadas, nós mulheres aqui. Nós temos muitas coisas, mas nós temos ainda uma dificuldade: acessar essas mulheres para que elas saibam dos programas que existem. Perfeito, né? Silvia. Essa é uma grande dificuldade que nós temos. Mas, dentro desse contexto, o primeiro passo é que essa mulher, ao começar a despertar, ela busque os serviços de assistência próximo da sua residência, mas que ela também busque criar o que a gente chama de rede de apoio. Porque o que faz uma mulher começar a ter esse despertar? É muito difícil isso acontecer sozinha, principalmente se ela já está numa situação de violência, por exemplo. E até aquelas que não vivem uma relação de violência, mas que internalizaram essa ideia de submissão. A rede de apoio. E o que é uma rede de apoio? Ela pode ser dada de várias maneiras, mas, em especial, pegando o gancho dessas mulheres, né, que não têm condição de ir para esses grupos, as vizinhas, as amigas, a família. É muito comum chegar no meu consultório mulheres que vêm até mim dizendo: o que eu estou te contando, ninguém mais sabe. E aí eu digo para elas: por que ninguém mais sabe? Eu não vou falar isso, eu tenho vergonha. Só que, talvez, se antes de falar com a Silvia, psicanalista, ela tivesse conversado com uma rede de apoio, as amigas, alguém já teria alertado ela do que ela estava vivendo. Então, primeiro momento é a rede de apoio. Mulheres que estão em casa, procurem outras mulheres para conversar. Você, com certeza, conhece uma mulher no seu bairro que é uma liderança. Você conhece uma mulher que é amiga de uma vereadora da nossa cidade ou da sua cidade. Você conhece alguém que trabalha lá no posto de saúde. Você conhece alguém que é da assistência social. Você conhece alguém que é advogada. Ou um amigo que a esposa é advogada. Chame essa mulher para conversar. Não tenha medo, não tenha vergonha. Nós só vamos conseguir sair daquele casulo que nós criamos quando nós tomarmos a decisão de querer romper e crescer. Então, o primeiro passo é esse. Mas será que o que eu estou vivendo não é correto? Isso também é uma pergunta que deve ser feita. Sim. Mas eu estou confortável aqui. Como é que eu sei se o que eu estou vivendo não está bom? Se você se fez essa pergunta, você pode ter certeza que a resposta vai longe. Porque quando você começa a se questionar se o lugar que você está não está bom, sabe aquele ditado, onde há fumaça, há fogo? Tá? Quando o incômodo vem, é porque alguma coisa realmente não está de acordo com o que você quer para sua vida. E aproveitando esse gancho, Silvia, eu já queria que você falasse da nosso apoio realmente que o governo lançou agora essa semana, e eu gostaria que você falasse, porque você tem muito aí propriedade, pode estar falando sobre esse marco maravilhoso que teve aqui no Paraná essa semana aí, que a gente está aí por dentro desse momento aí. Então, como eu mencionei no início, né, para quem está acompanhando agora ou entrou agora, né, eu trabalho dentro da Secretaria do Desenvolvimento Social e Família. E existe no governo do Estado o Conselho Estadual dos Direitos da Mulher. Este conselho ele é composto por sociedade civil, membros da sociedade civil, através de instituições eleitas através de um edital, e existem as cadeiras que são do próprio governo, que são representadas por mulheres que atuam nas diversas secretarias do governo do Estado. Eu represento a nossa secretaria, a SEDEF. Né? Então, eu atuo nesta cadeira. Eu atuo dentro do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher e também no Comitê Interinstitucional de Políticas para as Mulheres do Governo do Estado, que é um outro órgão que também é composto por alguns membros tanto do Poder Judiciário quanto do Poder, né, do governamental, atuam em prol de políticas públicas para as mulheres. E
estando neste lugar, é muito lindo estar lá. Eu falo que se tem uma das coisas que eu amo fazer é estar neste conselho. Porque nós vivenciamos a política para a mulher. Nós falamos sobre as leis que estão, como elas estão sendo executadas. Então, nós temos lá um programa do governo. O conselho acompanha como está sendo trabalhado isso, onde precisa atuar mais. E em parceria com a CEMIP, que é uma ótima secretaria, que vem desenvolvendo um trabalho maravilhoso, né, que é a Secretaria da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa. Então, esta secretaria, que é uma secretaria bebê, a gente fala, né? Faz o quê? 2 anos que tem a Secretaria da Mulher, indo para 3 anos. Então, é uma secretaria nova, porém, com um trabalho excepcional. Correto. Importantíssimo. E agora, há poucos dias, em muito debate também com o Conselho, né? Porque o Conselho vai acompanhando tudo aquilo que o governo vai trazer para a política para a mulher, né? Então, o Conselho acompanha para dizer, estar dando, né, o seu posicionamento Sim. sobre aquele programa ou aquele projeto, né? Dando o aval, vamos dizer assim, né? Contribuindo para que aquele projeto fique redondinho e que atenda as nossas mulheres no estado todo. Então, nós temos agora, que foi lançado na semana retrasada, até o nosso governador, Ratinho Júnior, estava presente, vários deputados que contribuíram também nessa proposta, que é o programa Recomeço. Né? Então, aqui eu trouxe até. O que traz o Recomeço? Né? É uma nova chance para mulheres em situação de violência doméstica. E o que é esse programa? Um auxílio mensal de 50% do salário mínimo nacional. É destinado a mulheres com risco elevado, com avaliação técnica. Então, o que são essas mulheres de risco elevado? Mulheres que, acredite, existem mulheres, gente, que precisam até deixar os seus empregos. Sim. Tá? Para poder se distanciar do agressor. Não é o correto? É óbvio que não é o correto. Mas existem mulheres que não conseguem nem se manter no emprego, porque ele persegue, porque faz, e muitos, não fisicamente, mas ele vai manipulando outras pessoas do local de trabalho daquela mulher para que ela seja demitida. Sim. Tá? Ele vai criando situações na Sim. vida dessa mulher para que ela seja prejudicada. Deixando ela assustada, tipo, perseguindo, seguindo ela. Seguindo, exatamente. Fazendo com que ela veja que será que tem alguém me seguindo? Você olha para trás, não tem ninguém, mas o ser está ali fazendo rondas. Com certeza. E deixando essa mulher cada vez mais com medo. Com e ela medo. acaba saindo do emprego, sim. Sim. E é impressionante, até tem um estudo que fala sobre isso, sobre a validação da voz feminina, até que nós vamos falar um pouquinho aqui, que eu acho que é bem importante. Claro. Um estudo mostra que muitas vezes nessas situações a palavra do homem vale mais que da mulher. Então ela é funcionária daquela empresa, mas o homem chega e fala mal dela, inventa coisas sobre ela e dentro daquela empresa eles começam a ver aquela mulher como uma pessoa ruim. Né? Sim. Entende? Porque eles acreditam no que o agressor está falando. Então, a validação da voz feminina ainda é algo que é muito discutido. Né? Nós temos hoje um mecanismo dentro da Lei Maria da Penha, que foi modificada, que somente o relato dessa mulher vale. Mas nós sabemos que, na prática, no judiciário, ainda é questionado. Entende? Então, quando caminha um processo dessa mulher, que a palavra dela é que ela não tem como provar de outra maneira aquela agressão, mas se ela não tiver ainda outras provas, outras coisas que complementem, há um grande risco daquilo ainda não ser punido da maneira correta. Claro que nós sabemos, e não podemos deixar aqui de mencionar, que nós também temos mulheres que se utilizam da Lei Maria da Penha. Sim, né, de forma que descredibiliza o trabalho, né, que faz com que muitas mulheres que se beneficiam com essa lei de proteção acabem sendo prejudicadas por outras que usam, né, dos mecanismos da lei. Sim. Simplesmente por vingança àquele homem, né, para prejudicar aquele homem, que aquela relação acabou, mas não num contexto de violência, mas ela traz como um contexto de violência. Então, a gente também tem esse lugar, sabe? Essa é uma linha tênue ali que o judiciário precisa trabalhar sempre, né? Até onde aquilo é verdade, no sentido de não de desqualificar o que essa mulher diz, mas de verificar a veracidade, para que não também haja punição de forma
incorreta, né? De forma punir alguém que não era para ser punido pela lei, né? Não era para ser punido Silvia, pela lei. E agora a medida protetiva também vai ficar mais fácil para a mulher solicitar, né? Porque agora ela pode solicitar também pela internet. Isso, pode solicitar de forma online, né? Então foram algumas mudanças que houveram dentro do sistema, né, em parceria do governo do estado, Poder Judiciário, Ministério Público, para que essa mulher tivesse agora mais mecanismos, né? Por que isso, né? Por que o governo do estado olha nesse sentido? Nós temos 399 municípios, mas nem todos os municípios nós temos um grande equipamento, como é Curitiba, de atendimento e acolhimento a essas mulheres. Né? Sem falar que nos municípios menores, muitas mulheres elas não têm coragem de ir denunciar, porque elas são conhecidas na cidade. Você pega um município ali de 7 mil habitantes. Não vai. Todo mundo conhece todo mundo. Todo mundo conhece todo mundo. Né? Então, isso eu vivenciei na prática, inclusive, quando nós estivemos no programa do Estado que roda, não era o Justiça no Bairro, fugiu o nome agora. E nós estávamos com o ônibus Lilás. Sim. E o ônibus Lilás, mulheres vieram conversar comigo, mas não tinham coragem de entrar no ônibus. Sim. Por quê? Porque elas iam ser vistas por outras pessoas da cidade entrando no ônibus. Então, isso também pode ocorrer. Então, esse tipo de medida é justamente para que a gente consiga alcançar as mulheres que estão mais distantes da informação, de um serviço presencial, para que ela possa também ser acolhida, né? Então, esse é o nosso trabalho, é buscar sempre olhar na totalidade. Porque nós estamos falando de mulheres, mas nós temos que pensar as mulher e território. Inclusive, esse vai ser um dos temas abordados dentro da Conferência Estadual da Mulher, né? Esse ano é um ano importantíssimo para nós mulheres. Nós estamos debatendo as políticas públicas que nós queremos para os próximos anos, a nível federal, a nível estadual e a nível municipal. Né? Nós teremos a Conferência Nacional em Brasília, né, de debate de políticas para as mulheres. E agora, também esse ano, nós começamos agora, vai até julho, as conferências municipais. Então, os municípios, aliás, vocês, mulheres que estão me ouvindo, que estão nos seus municípios, busquem saber, busquem a prefeitura, busquem saber sobre o órgão do seu município, se vai realizar a conferência municipal, é importantíssimo, porque o que vocês vão debater nos municípios vão vir para nós. Eu faço parte da comissão de organização da Conferência Estadual. Então, o que vocês vão debater aí vai vir para nós. Sim. Nós vamos fazer um compilado dessas informações, ver o que vocês querem, o que vocês pensam enquanto mulheres dentro da sociedade paranaense, dentro do nosso território, o que é que nós podemos melhorar, o que mais precisa ser feito. E nós sabemos que tem muita coisa. Isso vem para nós e depois vai como proposta para a Conferência Nacional. Nossa, então, perfeito. Isso é importantíssimo, Muito sabe? importante. Que haja esses debates. Sabemos que nem todos os municípios vão fazer as conferências, né? Infelizmente, nós gostaríamos que todos fizessem. Mas, inclusive, sugerimos até as conferências regionais, que municípios menores se juntem. Sim. E façam a conferência. Faça a né? conferência. Tem as conferências livres, tem modalidades que são online também. Então, tem forma de você, mulher, falar nessa conferência, colocar a sua proposta, para que chegue até nós, né? Então, isso é muito importante que aconteça. Essa inclusão, de fato, das mulheres nos espaços de decisão, né? Nossa, perfeito isso, até porque realmente é aquela que vem, a gente sempre fala aqui muito, mulheres que precisam estar, sim, apoiando outras mulheres, trazendo, sim, um olhar para aquela mulher. E eu sempre disse aqui, trouxe uma capitã da vez passada também, Silvia, e foi falado o seguinte, muitas vezes você vê uma situação, não há necessidade de você ir lá e querer falar com aquele casal que está ali discutindo, mas ligue para a polícia. Faça diferente, porque às vezes ele pode estar numa situação que você pode entrar em risco também. Sim. Então vamos fazer uma coisa, liga para a polícia e diga, olha, na tal rua tal aqui está acontecendo uma situação que não está sendo tão agradável. Por gentileza, realmente é isso que tem que ser feito. Então, nós mulheres, nós temos que nem a gente falou, deixar de dizer que a briga do casal não se mete a colher, ou ter um outro olhar e, principalmente, escutou um barulho no teu apartamento, na tua casa, pega o telefone, o teu telefone está junto com você, dá uma ligadinha, não precisa você dizer teu nome, simplesmente
liga e diga, olha, está acontecendo isso, 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 isso. Por quê? Porque você pode estar salvando uma vida. Com certeza, com certeza. E essas mulheres, elas precisam desse apoio, né? Elas Precisam desse porque apoio. nós dizemos assim, né? Mas por que ela está nessa relação, né? Essas mulheres estão em relações abusivas, permanecem, né, nessas relações abusivas por vários motivos. O primeiro deles, que trazendo para o campo da saúde mental, Sim. é a dependência emocional. Ela tem dependência emocional, né? E isso é algo que tem que ser trabalhado. Sim. Que vem, provavelmente, de uma idealização que ela trouxe do casamento, da relação, do romantismo, daquela idealização, mas que também pode estar atrelada à sua história de vida, né? Sim. A sua relação com o pai e com a mãe, a sua relação com os irmãos, como ela foi vista desde a infância, né? Mulheres que querem ser aceitas, mulheres que têm a dor do abandono, né? Mulheres que têm a dor da rejeição. Então, tudo isso pode sim, muito obrigada, pode sim fazer com que essas mulheres entrem em relações abusivas, né? Então, dentro da clínica psicanalítica, nós percebemos isso. Essa mulher, ela começa a explorar o seu eu, e aí ela começa a entender por que ela está ali. Porque a gente diz assim, se a mulher sofreu uma agressão física, levou um tapa no rosto, por exemplo, como que ela não sabe que isso é uma agressão? Não, gente, ela sabe. Ela claro sabe. Que ela sabe que ela é uma agressão. Racionalmente, ela sabe. O que ela não sabe é como sair disso. Isto. Porque isso requer um trabalho dentro dela. Tá? É um trabalho interno para que ela consiga sair. Por quê? Nós carregamos sentimento de culpa. Qual é o sentimento de culpa principal? Se eu sair, meus filhos vão ser prejudicados. Como que eu vou lidar com a culpa de não ter dado um pai para os meus filhos? De não ter deixado eles dentro de casa? Outra culpa. Se eu sair, meus filhos não vão poder ter a mesma coisa que eu coloco na mesa hoje para comer, porque daí é só o meu salário. Meus filhos estão numa escola boa, ou mesmo que esteja numa escola pública, mas o pai leva e traz. Então, é culpa. No fundo, é o sentimento de culpa. De trazer para ela essa responsabilidade, esse fardo, e dizer, como que eu vou dar conta de carregar tudo isso? Né? Quando, na verdade, não é culpa dela, não é fardo dela, mas é só num processo de autoconhecimento e terapêutico que ela consegue enxergar isso. E, como eu disse, dentro de grupo de mulheres. Né? Busque rede de apoio, fale com outras mulheres. Pode ser que você conheça uma mulher que viveu isso. Vai conversar com ela. Fala como é que foi com você. Como é que você fez? Como que você deu conta disso? Perfeito. Né? Então, você vai ouvir outras histórias, você vai ouvir mulheres relatando como elas, né, conseguiram lidar com aquilo. E, Silvia, como que a violência ela física, né, psicológica e patrimonial, ela afeta a mente da mulher? Olha, vamos porque assim, nós temos aí todos esses mecanismos, né, da Lei de Maria da Penha, que é o que foi colocado como formas de violência, né? A Correto. Física, a patrimonial, a verbal, né? A Sim. moral, né? A psicológica. Sim. Mas, quando nós temos, por exemplo, a violência física, tá? Porque nós estamos falando das formas de violência. Sim. Pense que ainda tem uma ponte que se atravessa muitas vezes, que daí entra a lei do feminicídio. Né? Nós não estamos falando da mulher vítima do feminicídio, não, que perde a vida. Nós estamos ali no processo. No processo da violência. Da violência. Então, como é um processo, a primeira violência que essa mulher sofre para chegar nas outras é a violência psicológica. Essa é a primeira. Tá? Nenhuma mulher vai viver a violência física dentro de casa se antes ela não viveu a psicológica. Fato. Tá? Ela vai viver a psicológica. É. Por quê? Porque nenhum agressor, ele vai olhar para você e vai dizer, olha, eu sou um agressor. Ou ele, no primeiro dia que te conhecer, ele vai te dar um tapa no rosto. Ele não vai fazer isso. Ele vai minando o seu psicológico até que ele se sinta empoderado o bastante para te agredir fisicamente. E saber que não vai ser punido. Saber que você não vai reagir. Saber que ele tem liberdade total para ainda botar a culpa em você. E você vai se sentir culpada. Então, a violência psicológica é o primeiro passo. A violência moral não, vamos para a violência patrimonial.
patrimonial. Que é bem importante essa, muito importante, Muito que as mulheres importante. muitas vezes não se dão conta. Na violência patrimonial, as mulheres demoram para se dar conta muitas vezes, porque elas entendem que eu construí junto com meu marido isso. Então ele tem direito de fazer o que ele quiser. E não é assim que funciona. Tá? Não é assim que funciona. Então, essa TV, eu e ele compramos junto. Então ele quebrou a TV. Não, essa TV também é sua, é uma violência patrimonial, ele está quebrando algo que também é seu. Tá? Então ele deu um surto lá dentro de casa e está quebrando as coisas. Mas o prejuízo também é seu. Também é seu. Isso é violência patrimonial. A gente não pode admitir esse tipo de coisa. Vamos para além disso. Separei e eu tenho algo que é meu, né, nessa divisão e que está dentro daquele imóvel. É violência patrimonial, não deixa eu ter acesso. Não deixa eu pegar. Eu tenho meu carro. Ele me viu na rua por algum motivo. E vamos falar, como nós falamos de mulheres reais, vamos para as mulheres reais. Para as mulheres reais. Você, mulher, separou. Passou um tempo, você conheceu outra pessoa. Tá ficando com outra pessoa, tá namorando. Aí o teu ex viu. Aí ele foi lá e quebrou o seu carro. Ele foi lá e estragou, foi lá na tua casa, quebrou a janela de raiva, fez alguma coisa. Violência patrimonial. Mas espera aí, Silvia. É que também, vamos pensar, né? A gente separou faz pouco tempo, ele me viu com alguém. Nada justifica. Nada, isso não está acima da lei. Não se sobressai. A lei está em primeiro lugar. Sim. Não justifica. Meninas, mulheres, nós não vivemos mais na década de 20, 30, 40, onde o homem podia bater numa mulher até se ela traísse. Onde a traição era vista como um crime praticamente dentro de um casamento, onde você não tinha direito nem aos seus bens e nem à guarda do filho. Nós não vivemos mais nessa época. Nós vivemos num período onde nós temos direitos. Sim. Inclusive de reconstruir a nossa vida em paz. Sim. Com quem nós quisermos. Com responsabilidade, mas em paz. Em paz. Tá? Então, eu vejo muito isso. Mulheres que continuam sendo agredidas, às vezes não física, mas de outras maneiras, verbal, patrimonial, simplesmente porque resolveram conhecer outras pessoas. Porque resolveram ir à noite num barzinho. E aí o dito cujo descobre. Ele não é mais marido dela, mas ele se sente no direito de ir lá e mais. Esta mulher traz para ela como verdade. Sim, aquilo. Ela aceita isso. Nossa, mas ele tá certo. Porque, sabe por quê também, Josi? Porque terão outras mulheres que vão dizer para ela que ele está certo. Sim. Vão dizer, mas também, amiga, você acabou de separar. Você não tinha que sair, você não tinha que isso. Ei, peraí. Existe uma hora programada para eu viver? Exatamente. Quer dizer, isso aí, não é, gente, não é. A gente não pode ver tudo como é o luto. O luto tem um tempo para cada um. Sim. Né? O Sim. luto, tem pessoas que vão levar mais tempo num processo de luto. Né? Aliás, eu sempre falo, enquanto psicanalista, que o luto é eterno. Nós sempre vamos estar de luto por alguém que nós perdemos. Mas é como nós vamos lidar com ele, viver esse luto, depende de cada pessoa. Exatamente isso. Uma mulher separou. Tem mulheres que, um mês depois, já estão vivendo outra relação. Tem uns que vão levar 1 ano, 2, 5, e tá tudo bem. E tá tudo bem. Nós não podemos julgar aquela... Porque, gente, sabe o que acontece muito? Existem mulheres que vivem o luto da relação dentro da relação. Vou dar um exemplo. Eu vivo um casamento, você mulher está me ouvindo. Vamos imaginar que, a Silvia vive um casamento, para ela, ótimo. E aí eu descubro uma traição. Aí eu me separo. Eu vivi o luto dessa relação? Não. Eu vou viver depois que eu separei. Agora vamos para um outro caso. Uma mulher que já vive a violência. Ela está vivendo muitas vezes o luto dentro da relação. Quando ela separa, ela já está 100% no sentido de reconstruir. Ou quando não viveu a violência, mas ela já está num casamento ruim. Ela já não quer mais aquela relação. Ela fica ainda 2, 3 anos ali dentro, mesmo sendo ruim. Sim. Sabe o que aconteceu com essa mulher? Ela já velou e enterrou essa relação dentro
do processo onde ela existia ainda. Então, quando Sim. ela separa, ela também não está mais... Ela já não está mais... Não! Ela já, Na outra ela semana, já viveu ela- a vida dela, já passou. ela já recomeça já- dali. Então, nós não podemos fazer esses julgamentos para essas Não mulheres. podemos fazer esse julgamento. Cada uma vive histórias diferentes e processos diferentes. Concordo plenamente com você. E até, Silvia, colocando aí, puxando um gancho, tem as mulheres que realmente ficam viúvas também. E muitas vezes as pessoas falam assim, nossa, Sim. porque tenho um caso que ele ficou viúvo, Silvia, é 3, 4 meses no máximo, ele já está com outra mulher. Isso é quando não tem antes. Isso até, quando né? já não está ali, entendeu? Mas, para a mulher, ela não pode. Se passar um ano e ela resolver conhecer uma outra pessoa, meu Deus, mas o homem nem esfriou e já está tendo um outro. E isso não vem das próprias mulheres. Sim. Então, nós temos que mudar isso. Ontem eu estava falando com uma colega sobre isso. É a questão do... Nós não podemos mais ficar criticando, apontando o dedo e muito menos, às vezes, não apoiando essas mulheres. Que nós criticamos elas sem ao menos saber o que ela está realmente passando. Mas, infelizmente, as maiores críticas que uma mulher recebe é de outra mulher. É de outra mulher. As maiores. A concorrência, quando a gente fala de não ter concorrência dentro do empreendedorismo, entre uma apoiar a outra, mas ainda eu vejo hoje, eu gosto de estar com mulheres, Silvia, como você, Sim. eu me sinto muito bem quando eu estou em eventos, quando eu estou com mulheres, e eu ainda vejo assim, está mudando. Hoje é bem menos a situação que já foi lá atrás. Porque hoje você ainda você não tem que se vestir para... Você tem que se vestir para você e não para outra mulher. Porque a gente não se veste nem para os homens, a gente se veste para uma outra mulher. Quando vem um elogio, geralmente a gente nunca fala assim, obrigada, eu estou mesmo linda. Você fala, não, imagina, não. Então, a gente tem que tirar isso também, mudar esse conceito com a gente mulher. Né? E aí, essa questão do apoio, porque como a gente está falando aqui, muitas vezes, tudo isso que acontece em relação a homens, é a própria mulher que também ali ajuda esse negócio a fermentar. Porque é aquilo que você falou, mas também, né? Você quer o quê, amiga? Você terminou com o homem e já está saindo com o outro? Segura aí entendeu? A tua colega. Segura a onda. Segura a onda, né? Deixa. Ou então, se sai escondida. Tem pergunta? Temos uma mensagem. Tem uma aqui mensagem? da Ai, que linda. Bia Camargo. Ainda quando vocês estavam falando sobre o luto, ela disse, nós podemos e devemos viver nossos lutos, mas que seja fora da relação e de preferência com a gente viva. Com certeza, Bia. certeza. Com certeza, Perfeito. Esse é o ideal, né? Que a mulher percebendo essa violência ou esse lugar onde ela está vivendo, que não traz mais felicidade, né? É que ela saia. Que ela saia. Mas por conta, muitas vezes, da questão financeira, né? Da questão familiar, da pressão social, Sim. da falta de renda que sustente aquela casa, o que essa mulher faz? Ela fica nessa relação, né? Sim. Ela fica nesse lugar. Mas o que a Bruna... É Bruna, né? Bia. O que a Bia disse faz total sentido. É isso mesmo, né? E que possamos nos manter vivas, né? Sim. Esse é o principal, Sim, né? sim. Você sabe que eu estava conversando com uma outra colega que é do direito também, nós estávamos falando sobre essa questão da mulher, né? Dela ter a própria renda, dela buscar esse espaço, O né? autoconhecimento, poder ter a oportunidade de fazer cursos, poder ter a oportunidade de voltar a estudar, voltar a se ver como mulher. Eu acho que é importantíssimo isso também, Silvia. Sim, e olha só o que eu trouxe aqui, né? Que saiu na fonte do G1. 64% dos afastamentos por transtornos emocionais no trabalho são de mulheres. Então, veja, a maior parte das pessoas que se afastam por depressão, crise de ansiedade, são mulheres. São mulheres. A maior parte. Olha só, por trás dessa realidade estão desafios profundos e estruturais. No mundo corporativo, as mulheres enfrentam sobrecarga com múltiplas responsabilidades, pressão social e cultural para atender a padrões elevados, falta de apoio e flexibilidade, que é o que nós estávamos falando agora, desse Sim, apoio desse que nós apoio precisamos dar umas às outras,
e menor remuneração do que os homens. E mesmo assim, as mulheres sustentam, olha que interessante isso aqui, 49,1% dos lares brasileiros. Sim. São mais ou menos 35 milhões de famílias hoje no Brasil que são sustentadas por mulheres. Esse dado ele traz o quê? Uma realidade que tem que ser vista. Primeiro, a questão econômica do país. Se nós temos metade dos nossos lares sendo sustentados por mulheres e essas mulheres têm salários mais baixos, isso afeta a nossa economia também. Sim. Por quê? Porque esse salário baixo está sustentando casas, automaticamente está trazendo o quê? Uma baixa qualidade de vida dentro desses lares. Porque essa mulher não dá conta com esse dinheiro de fazer tudo. Né? Não. E aí a gente se pergunta por que quando é um lar sustentado por homens, a renda é maior? Até quando nós vamos permitir que isso aconteça? Né? Então, e mais um detalhe. Um homem, quando separa, o lar dele é só dele. A mulher, quando separa, o lar dela é dela e dos filhos. Ou seja, o número de pessoas dentro do lar sustentado por mulheres é maior. É maior. Tem mais gente dentro. Sim. Porque ele não mantém aquele lar, ele não continua mantendo aquele lar. Não, continua, é ela que vai ter que É ela que vai continuar. ter que continuar. Eu tive um caso de uma pessoa que me procurou, uma mulher que me procurou, que estava vivendo violência. Eu ajudei ela no sentido de levar até a casa da mulher brasileira, de buscar, né, acompanhar ela. Infelizmente, o que aconteceu alguns meses depois? Ela retornou para aquela relação. Eu falo isso aqui. E ela disse, né? Ela disse, olha, eu retornei, olha o que ela disse, eu não vou ficar com ele. Eu retornei por quê? Sim. Eu não estava mais conseguindo pagar R$ 1.200 de aluguel. Sim. E manter a casa porque eu estava ganhando 1.700. É. Ela falou, como que eu vou manter? E com 2 filhos. Com 2 filhos. Eu não consigo manter. Sim. O que eu falo todos os dias, quando eu tenho a possibilidade, Amanda, é exatamente isto. Sim. Nós não podemos julgá-la e tirar ela da casa. Tiramos ela da casa do agressor. E aí, né? Fazemos tudo. Aí ele fica com muito ódio, porque ela vai fazer uma queixa contra ele na delegacia, ele vai responder, vai ter os vizinhos que vão ver o carro da polícia circulando. Tá, ela saiu. Daqui a pouco ela vai ter que voltar. Porque o salário dela, o que ela ganha, não dá. Paga. Porque hoje, infelizmente, na nossa capital, que é uma capital que eu amo, mas o aluguel aqui absurdo, é né? fora da nossa realidade já hoje para uma mulher. Então, e digo mais, Silvia, a gente tem que falar também sobre aquela mulher que sai endividada porque ele geralmente usou o cartão de crédito dela, ele usou o nome dela para comprar um carro. Sim. Então tem tudo isso, ela consegue alugar essa casa que hoje uma imobiliária ela não aluga se não tiver vários requisitos. Então uma mulher, uma mãe que hoje precisa morar, que seja numa meia água, ela precisa de contratos e mais contratos, avalista. Aí ela vai pegar uma pessoa, a pessoa já vai com o pé atrás, no primeiro mês ela consegue, no segundo ou ela compra comida ou ela paga o aluguel. Exatamente. E aí você para e pensa assim. E aí? Como que ela vai ficar fora dessa relação? Qual a escolha? Eu digo pra você que eu me senti impotente diante dessa situação. Mas é isso aí. Porque eu falei, gente, eu incentivei ela no sentido de olhar pra ela mesma, quando ela me disse, eu vou na delegacia, nós fomos. Juntas, e daí, mas eu vou... E aí eu vou fazer... Algumas pequenas coisas eu pude ajudar, mas... O que eu vou fazer? Agora, se ela tivesse um salário, vamos dizer, ela, né, ganhando 1.700, de R$3.000, ela conseguia se virar melhor. Conseguia. Porque 1.200 o aluguel, mais, né, a comida, luz, água, ela consegue ir levando. Ela consegue. Né? Se ganhasse ali perto dos R$3.000. Agora, gente, como é que você vai pagar R$1.200 de aluguel ganhando 1.700? Você não termina nem de comprar comida do mês todo. Não. Né? E daí fica à mercê daquele cidadão que muitas vezes não dá um jeito de não comprovar a renda, paga lá R$150 de pensão e acha que tá dando muito ainda, né? Porque daí, por pirraça, ele faz tudo, ele tira o salário dele, porque infelizmente a gente também tem que ver questões de empresa, gente. A gente também tem que falar, vamos falar com esses CEOs aí, com esses pessoal dessas empresas que aceita isso, porque tem muitos que aceitam que o salário vá para uma outra conta para burlar a pensão para o filho. Porque a do governo
que são, é descontado na folha. Folha, não tem Parabéns, jeito. é isso mesmo. Agora, as empresas, aí ele acredita em tudo que o homem falou, ele faz o quê? Tem gente que coloca dinheiro até na conta da mãe. É o mais comum, isso aí tá cheio. A mãe dá o aval. A mãe dá ela o aval. não vê que antes ela é mulher, nova né? namorada que está, a nova mulher que está com ele, o salário passa para a conta dela. E aí, a mulher não tem como dizer que não, realmente ele ganha isso aqui. Quando ele estava comigo, ele ganhava isso. Exatamente. E ela tem que procurar advogado. Tem que procurar. Gasta com Porque isso ela também, vai ter que gastar com advogado. Nós temos mais um Temos comentário. mais uma mensagem. Uma mensagem. Aqui, agora da Dani Bassetti. Uau, Dani, bom dia, minha maravilhosa. E ela diz: bom dia, mulheres. Creio que o julgamento precisa ser banido da nossa parentela. Precisamos Concordo. olhar mais profundo para cada situação de cada mulher que nos procura. Lutarmos por mais políticas públicas para ajudar as mulheres que estão em risco. Perfeito, Dani. Perfeito. É lindo quando nós percebemos que as mulheres estão conectadas, né? Que nós estamos conectadas, que Você nós, tá nós vendo, estamos Silvia? vendo esse novo momento, Sim, né? De sim. olhar para nós, de entender a importância da política pública. Porque falar de política pública, gente, não é falar de partido político, não é falar de quem direita é e governo, esquerda, quem dessa é briga. governo. Não. Eu falo que a minha luta, a nossa luta é pelas mulheres. Eu não quero, assim, não importa de que lado ela tá. Se ela sofreu uma violência, ela tem que ter o mesmo direito. O mesmo direito. Não importa se ela é rica, se ela é pobre, se ela tá aqui no Batel, se ela tá lá no Sítio Cercado, se ela tá lá no Não Tatuquara, se ela tá lá no Cajuru. Em Araucária, não onde ela importa. tiver. Aqui em Curitiba ela tem que ter assistência, não importa qual cidade da região metropolitana. Isto. Ela tem que ter assistência de Sim. maneira igualitária. E isso é direito. É direito. Como eu comecei falando, né? A nossa Constituição traz isso. Sim. Mas nós sabemos que na prática nós precisamos caminhar bastante, né? Para efetivar. Precisamos estar muitos de mão unida, gente. Com certeza. Mão unidas. E mais um ponto importante, né? Quando ela fala do julgamento. É isso. Gente, quantas vezes nós vemos homens julgando outros homens? Quase nunca. Nunca. Não se Mas vê. quantas vezes Eles são nós unidos. nos deparamos com mulheres julgando outras mulheres? Em todo momento. A todo momento. A todo momento. Olha, eu falo assim nas minhas palestras. Você vai no trânsito. Ah, só tinha que ser uma mulher. Tudo. E nós compramos essa misoginia, essa- né? isso. Nós aceitamos. Sim. Eu falo assim na minha palestra, né? Eu falo, gente, tem um ponto que a gente precisa falar sobre o brilho que nós temos. Mas tem um outro ponto que nós precisamos falar sobre o brilho que as suas amigas têm também. Ela tem também, tá? Não é só você. Nunca. O mundo não gira só em torno de você, tá? não. As pessoas têm seus potenciais, habilidades, competências. Mas tem uma coisa que nós precisamos falar. Aí eu digo para elas, imagine um céu à noite e uma única estrela. Imagine toda noite você olhando aquele céu com uma única estrela. E vai chegar o momento, iria chegar o momento que você ia falar, por que não tem mais brilhando aqui em cima? Nossa, Só uma? Silvia. Gente, ela é tão linda. É Por que a gente lindo. não enche esse céu de estrela? Nossa, que O lindo. que é que faz com que o céu seja lindo? Que a gente contemple? Porque todas brilham. Todas Todas brilham. juntas brilham. Todas juntas brilham. As mulheres precisam se ver assim. Nós temos que brilhar no coletivo, nosso sagrado, dentro de nós, o sagrado feminino O que a gente sagrado tanto fala, é feminino. isso. É a nossa força, é a nossa energia, uma complementa a outra. Nós não temos que estar de mãos dadas, Josi, só no físico. É na nossa energia. A nossa energia é coletiva. Sim, sim. Tá? É coletiva, então nós precisamos sentir isso. Sim. Antes de julgarmos outra mulher, para e sente outra mulher. Eu tenho que sentir a presença de outra mulher comigo. Eu tenho que sentir. Eu não tenho que ver. Não é com esses olhos aqui, ó, né, do corpo físico. É sentir. Sim. Quando eu sinto a energia da Josi, eu vejo que eu, ela, nós três aqui nesse estúdio, nós juntas vamos nos elevar. Sim. Vamos transmitir uma mensagem. Isso vamos mesmo. conectar outras mulheres. Sim. Não é a Silvia sozinha. Não é
Nunca foi assim, nunca vai ser. Nunca vai ser. A nossa luta é coletiva. É coletiva. Entre nos grupos que você acha que se adequam ao que você pensa. Se encaixa. Ah, eu gosto mais do movimento feminista. Então vai. Eu gosto mais do movimento dentro da igreja. Então vai. Eu gosto mais das minhas amigas que tomam cerveja comigo. Então vai. Mas vá. Encontre o seu grupo de mulheres. Isso. Debatam Silvia. sobre mulheres. Perfeito. Cresçam juntas. Perfeito. E a partir dali vocês vão escrever uma nova história. Eu tenho certeza disso. Perfeito. Vamos fazer um breve intervalo, que a gente já passou do horário. Dani, beijo, minha mentora maravilhosa. Te amo. Vamos fazer um breve intervalo e voltamos em segunda, no segundo bloco, com essa mulher incrível que está aqui comigo hoje.